Para a grelha dada abaixo, calcular os deslocamentos nos pontos B e D. Seção transversal aqui também é de 15 por 30 e o módulo de elasticidade também vai ser de 25 gigapascal. Então, isso quer dizer que o nosso EI, nosso módulo de rigidez à flexão, e o nosso GJ, o nosso módulo de rigidez à torção, vão ser iguais aos da questão anterior e nós não vamos precisar recalculá-los. Então, antes de mais nada, vamos calcular aqui as reações de apoio dessa grelha para que possamos calcular, então, desenhar os diagramas de esforços internos reais e, consequentemente, os virtuais. Então, cálculo das reações de apoio. Nós vamos ter vertical em A, vertical em C e vertical em E. Nós temos essas três reações de apoio. Aqui, eu também já nomeei os eixos, escolhi a barra AB como eixo X, aqui o ponto A como eixo Y, esse eixo aqui, passando pelo A, pegando a barra DE como eixo Y, e o vertical como eixo Z. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos na grelha anterior e aplicar as equações dos somatórios dos momentos. Se aplicarmos a equação dos somatórios dos momentos em relação ao eixo X, teremos aqui vertical em C e vertical em E ainda por determinar. Então, não é uma boa escolha. Vamos aplicar, sendo assim, somatório dos momentos em relação ao eixo Y igual a zero. E aí, nós vamos ter todas as cargas que atuam diretamente sobre o eixo Y, ou seja, as cargas do ponto A e as cargas atuantes na barra DE, sem causar momento. E aí, vamos lá. Começando pela vertical em C, dedos para cima, palmas viradas aqui, palma virada para o eixo Y. Quando a gente fecha a mão direita, nós temos aqui um momento positivo no sentido orientado do eixo de VC, vezes a distância do ponto C até o eixo Y, que é uma distância de 3 metros. Pegando a carga pontual de 48 kN, carga está para baixo, palma virada para o eixo. Quando a gente fecha a mão, nosso momento ele dá negativo com relação ao sentido arbitrado. Então, vai ser de menos 48 e a distância de aplicação entre o ponto de aplicação da carga e o eixo Y é de 1,5 metro. Carga de 16 kN que atua na barra CD vai gerar o seguinte momento em relação ao eixo Y. Dedos para baixo, palma virada. Quando a gente fecha, o momento é negativo, então menos 16 vezes a distância de atuação dela, que é o comprimento da barra CD, que vale 3 metros, vezes o ponto de aplicação aqui dessa carga distribuída, que será o centro da barra, 1,5. E a carga distribuída de 16 kN que atua sobre a barra BC também gera um momento com relação ao eixo Y. Carga para baixo, palma virada para o eixo Y. Quando a gente fecha a mão, esse momento ele também é negativo e ele vai ter o valor de menos 16 vezes o comprimento de atuação dela, que é o comprimento da barra inteira, que é de 3 metros, vezes a distância da atuação dessa carga, que é a barra BC, até o eixo Y, distância essa que vale 3 metros, distância perpendicular. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Calculando, então, essa reação de apoio, nós vamos ter 48 vezes 1,5, mais 16 vezes 3 vezes 1,5, mais 16 vezes 3 vezes 3, 288 dividido por 3, a nossa reação VC aqui vai ser igual a 96 kN. Então, a nossa reação VC aqui foi de 96 kN, ok? Agora, vamos aplicar o somatório nos momentos em relação ao eixo X. Como nós já descobrimos a vertical em C,
vamos ficar somente com uma incógnita, que é a vertical no ponto E. Então, vamos aplicar somatório dos momentos em relação ao eixo X igual a 0. Vamos fazer, então, aqui agora, pegando o eixo X como referência. Vou começar com a carga distribuída de 16 kN por metro, que está aplicada sobre a barra BC. Agora, o eixo é o eixo X, é o eixo que passa pela barra AB. Então, a carga de 16 que está na barra BC, dedos para baixo, palma virada para o eixo X. Quando a gente fecha a mão direita, o sentido do momento dá contrário ao sentido estabelecido como positivo. Então, menos 16 vezes o comprimento da barra de atuação, 3 metros, vezes a distância, 1,5 metro, que está aqui no centro, né? E vai ser aplicado para cá. Então, esse é o nosso braço de alavanca aqui até o eixo X. A carga de 96, a reação VC, vai ser para cima. Então, dedos para cima, palma da mão virada, o momento é positivo, mais 96 vezes 3. A carga de 48 para baixo, menos 48 vezes 3. A carga de 16, que está na barra CD, também vai ser um momento de sinal negativo, menos 16 vezes 3, que é a distância em que ela está atuando, 1,5 mais 1,5, vezes a distância até o eixo X, vezes 3 também. Mais a vertical em E, que está bem aqui, esquecidinha, a vertical em E vezes a distância de 6 metros. Eu vou colocar aqui, vertical em E vezes 6, entrou positiva, porque aqui vai ficar apertado. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Logo, a nossa vertical em E vai ser igual a 16 vezes 3 vezes 1,5, mais 96, menos no caso, 96 vezes 3, mais 48 vezes 3, mais 16 vezes 3 vezes 3, 72 dividido por 6, nossa vertical em E deu 12 kN. Então, a nossa reação vertical aqui no apoio E terá possui um valor de 12 kN. Para finalizar, somatório das forças no eixo Z igual a 0, forças para cima tem que ter somatório igual às forças que estão orientadas para baixo. Então, VA mais 96 mais 12 é igual a 48 mais 16, que multiplica 3 metros aqui da barra BC, 3 metros da barra CD. Então, 3 mais 3. Nossa reação vertical em A vai ser igual a 16 vezes 6 mais 48, menos 12, menos 96. Nossa vertical em A aqui deu um valor de 36 kN. Então, nós já temos as 3 reações de apoio aqui da grelha: 36, 96 e 12 kN. Com isso, então, vamos colocar aqui, ó, vertical em A foi 36, vertical em E foi 12, e a vertical em C, 96 kN. Vamos agora encontrar os diagramas reais aqui da nossa grelha. Então, diagrama de momento fletor real vai ser momento fletor no ponto E. Vou começar aqui pelo ponto E, tá? Ponto da grelha, eu vou olhar a grelha daqui, ó. Tô olhando a grelha aqui de fora, então eu vou olhar nesse sentido, de E para D, de D para C, de C para B, de B para A, olhando aqui por dentro, tá? Como se eu entrasse aqui dentro da grelha, estou olhando ela daqui. Então, olhando aqui para o ponto E, meu olho não ficou muito bem desenhado, Ponto E, nosso momento fletor aqui é uma extremidade, vai ser igual a 0, não tem ninguém.
No ponto D, nós temos que escolher seções. Eu vou primeiro calcular aqui na seção D'. Na seção D', olhando pela direita, a gente vai ter um momento positivo de 12 vezes 3, que é um momento aqui positivo de 36 kNm. Então, aqui, vou traçar uma reta com valor de 36 kNm. E esse diagrama, ele é linear, porque trata-se de uma força pontual. Na verdade, o momento é positivo, então eu vou representar ele para baixo, tá? Aqui. Positivo, 36. Vou trocar minha cor, vou fazer uma barra de cada cor. Vou vir aqui para a seção D, 2 linhas. Momento na seção D, 2 linhas, se nós olharmos pela direita, que é esse lado aqui, da barra DE, nós temos a carga de 12, mas nós não temos distância. Então, o momento na seção D, 2 linhas, vai ser 0. Como aqui, no centro da barra CD, nós temos uma carga pontual aplicada, será necessário calcular o momento no centro dessa barra. Então, no centro da barra CD, olhando pela direita, nós vamos ter uma carga de 12 vezes uma distância de 1,5, gerando um momento positivo para cima, menos a carga de 16 vezes a distância de 1,5, vezes o braço de alavanca, 1,5 dividido por 2. Então, o momento bem aqui no centro da nossa estrutura vai ser 12 vezes 1,5, né, que é essa distância aqui, menos 16 vezes 1,5 vezes 1,5 dividido por 2. Nosso momento bem aqui foi 0, tá? Vamos calcular agora o momento no ponto C, tá? C de casa também vou continuar olhando pela direita. Olhando pela direita, nós vamos ter a carga de 12, reação, vezes a distância até o ponto C, que a distância até o ponto C é de 3 metros, então 12 vezes 3. Nós vamos ter a carga de 16, né, gerando um momento negativo, então menos 16 vezes a distância, que é 3 vezes 1,5, que é o braço de alavanca, menos 48 vezes 1,5. Nós vamos ter um momento aqui no valor de menos 108, aqui na seção C', tá? Apagar aqui. Então, menos 108 é o nosso momento bem aqui. Para cima, porque é negativo. Então, o que nosso momento, então, na seção C, 2 linhas, ele foi de 108 negativo. Então, esse momento, ele seria linear, caso aqui nós só tivéssemos a força pontual. Mas nós temos a parábola, então, nós temos que calcular aqui o efeito da carga distribuída. Por que eu liguei esse ponto, né? Por que eu fiz o pontilhado até o ponto central? Porque aqui eu tenho um ponto de aplicação de uma carga pontual. Então, esse ponto, essa carga pontual, ela vai mudar aí a origem e o final, né, do nosso pontilhado. Então, entre esses dois pontos de zero, ou seja, entre o ponto da aplicação da carga de 48 e a seção de 2 linhas, nós vamos ter aqui uma parábola, né, no valor de QL2 sobre 8. Esse QL2 sobre 8 vai valer 16 vezes 1,5 ao quadrado, dividido por 8, esse valor vale 4,5. Então, aqui nós temos uma parábola positiva no valor de 4,5. E nós precisamos fazer nossa parábola negativa aqui, que também vai ter um QL2 sobre 8 de 4,5. Então, nossa parábola vai ficar distante aqui, QL2 sobre 8, que é igual a 4,5. Esse é o diagrama, esse momento ele é negativo. Esse é o diagrama de momento fletor aqui da nossa barra CD. Agora vamos para a barra BC. Na barra BC,
nós vamos ter a seção B' e a seção C, 2 linhas. Então, para a seção C, 2 linhas, vou olhar aqui o momento pela direita, tá? Olhando o momento fletor em C, 2 linhas pela direita, eu tenho uma carga de 12, que vai fazer um momento positivo de 12 vezes 3 aqui na seção C, 2 linhas. Então, o nosso momento em C, 2 linhas vai ser igual a 36 positivo, que é esse valor aqui, ó. 36. Em B, 2 linhas, vou olhar pela esquerda e vou ver que o meu momento aqui vale 0. Então, esse momento, ele é triangular positivo aqui. Se em C, 2 linhas, quiséssemos olhar pela esquerda, também daria a mesma coisa. Seria 36 vezes 3 positivo, menos 16 vezes 3 vezes 1,5, que daria também um momento positivo de 36. Então, agora aqui, olhando a barra AB, o que nós vamos ter? Bem aqui na seção B, 2 linhas, lembrando que eu estou olhando a grelha por dentro. Então, se eu estou olhando a grelha por dentro, eu estou olhando a grelha daqui. Esse é o meu lado direito, esse é o meu lado esquerdo. Então, em B, 2 linhas, olhando pela esquerda, meu momento vai ser 36 vezes 3. 36 vezes 3 positivo, meu momento é positivo e ele vale 108. Opa, perdão, o 108 é na seção B, 2 linhas, ok? Aqui eu coloquei no ponto A. Desenhei errado. Então, bem aqui está o nosso momento 108 positivo. Momento aqui no ponto A, no apoio A, vai ser 0. Então, finalmente, temos aqui o nosso diagrama de momento fletor real dessa estrutura, né, dessa grelha aqui, triapoiada, isostática. Ok? E aí, vamos agora calcular o nosso diagrama de momento torsor, né, dessa estrutura, ok? Então, calculando aqui nosso diagrama de momento torsor real, o que nós vamos ter? As barras DE e AB são barras finais das grelhas, né, dependendo do lado que a gente olha. Eu vou apagar esse olho aqui com esse D e esse E para não ficar tão estranho, tá? Tava meio confuso. Então, nosso momento torsor aqui vai ser nas barras D e E vão ser nulos. Então, aqui ele é 0 e aqui também vai ser 0. Na barra CD, vou olhar pela direita, ok? Olhando pela direita, na barra CD, a única carga que causa torção nessa barra é a força de 12. Então, dedos para cima, mão direita aqui, ó, palma virada para a barra CD. Quando eu fecho, o momento ele dá saindo da barra. Momento torsor saindo da barra é um momento positivo de 12 vezes 3. Momento torsor positivo aqui de 36 kN/m, ok? Então, aqui é positivo no valor de 36. Para a barra BC, eu vou olhar pela esquerda. Pela esquerda, eu só tenho uma força de 36. Então, 36 vezes 3, fazendo mão direita, o momento também deu saindo da barra. Então, nosso momento torsor na barra BC vai ser o valor de 108, também positivo, aqui nessa barra. Vai ficar um pouco fora de escala, vai ficar só 2 vezes maior, quando na verdade deveria ser 3 vezes. Mas por conta do nome aqui que eu coloquei, como eu não fiz previamente o exemplo, eu não sabia
o valor, então, aqui positivo de 108, ok? Então, vamos agora aqui colocar a nossa carga pontual, tá? Nessa questão, eu peço os deslocamentos nos nós B e D, ou seja, eu peço os deslocamentos que vão acontecer nos dois pontos da grelha. Como nós já temos aqui os diagramas reais, então eu vou escolher um ponto para fazer, eu vou fazer o deslocamento no ponto B, e aí deixo o deslocamento no ponto D como atividade para vocês tentarem fazer depois, ok? Então, no ponto B, nós teremos aqui uma carga de 1 kN. E aí, temos que calcular novamente as reações de apoio, né? Vou chamar isso aqui de eixo X, vou chamar aqui de eixo Y, tá? E aqui vai ser o meu eixo Z. Então, fazendo o somatório dos momentos em relação ao eixo X, eu tenho a carga de menos de 1 aqui fazendo o momento negativo. Então, eu vou ter que ter uma carga de 1 aqui para fazer o momento positivo e esse somatório de momentos dar igual a zero, tá? Quando eu fizer somatório dos momentos em relação ao eixo, o eixo Y, aqui não foi um bom eixo, eu vou transferir o eixo Y para cá. Que aí eu consigo encontrar. Quando eu fizer somatório dos momentos em relação ao eixo Y igual a zero, eu tenho essa carga fazendo um momento positivo, então eu preciso ter uma carga aqui fazendo um momento negativo, né, para equilibrar isso aqui. Só que com relação ao eixo Y, eu vou ter 1 vezes a distância, que é de 3 metros, menos o valor da vertical aqui, que a gente não sabe, né, vezes 6 igual a zero. Então, porque a carga de 1 não gera momento. Logo, a nossa vertical aqui vai ser igual a 2, né? Então, a gente tem uma vertical de 2 kN aqui para baixo. Na verdade, 1,5. 0,5. Fazendo o somatório de verticais, eu tenho 1 mais 1, 1 mais 0,5, menos 1, eu preciso de mais 0,5 aqui para baixo. Então, esse 0,5 tá bem aqui. Vou apagar aqui esses eixos, porque vai ficar poluindo o desenho. E vou apagar esse cálculo também. Então, nós temos 1 para baixo, com 0,5 para baixo, 1,5 para baixo, né? Então, eu tenho 1 para cima, preciso de mais 0,5 para cima. Então, 1 mais meio, 1,5, 1 mais meio, 1,5. E daí, vamos fazer os nossos diagramas virtuais. Quem não conseguir entender esse cálculo mais direto, pode fazer, nomeando os eixos, fazendo que nem a gente fez aqui no passo anterior, né? Calculando mesmo as reações calmamente, tá? O importante é acertar. Porque eu só tô ganhando um pouco de tempo. Então, aqui nós temos o ponto E, D, C, B de bola, A de avião. Momento em E, 0. Momento em D', que é bem aqui, menos 0,5 vezes 3. Menos 0,5 vezes 3 dá menos 1,5. Então, nós temos aqui um momento negativo. Momento em D, duas linhas. Vai ser 0, né? Então, aqui nós temos um momento nulo. Momento em C' vai ser menos 0,5 vezes 3. Então, vai ser menos 1,5 também. Momento em C, duas linhas, olhando pela direita, nós temos a carga de menos 0,5. Então, menos 0,5 vezes essa distância de 3 metros, então, menos 1,5.
Momento em B', que é aqui. Se a gente olhar pela esquerda, nós vamos encontrar que o valor dele é 0. Momento em B, duas linhas, mesma coisa. Olhando aqui por dentro, vou olhar pela esquerda. Pela esquerda, o momento aqui vai ser positivo, de 0,5 vezes 3. Então, vai ser positivo de 1,5. Então, 1,5 para baixo, momento em A, 0. Nós temos aqui flexões triangulares, tá? Esse momento é positivo. Diversos 1,5 aí. Se nós fizermos aqui o momento em B, duas linhas pela direita, vai ser 1 não gera, 1 não gera, 0,5. Da direita vai ser mais 0,5 vezes 1,5 vezes 3, então 1,5 também, ok? Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor real. Vamos agora ao nosso diagrama de momento fletor virtual, de momento torsor virtual, tá? Momento torsor virtual, e aqui eu escrevi real, quando na verdade é momento fletor virtual. Tô cansada já aqui, depois de um dia inteiro. Isso é deslocamento no ponto B, ok? O diagrama de momento torsor virtual, então, as barras DE e AB também não vão ter torção. Nós só vamos ter torção aqui nas barras CD e BC. Então, fazendo aqui nosso diagrama, na barra CD, a força que causa torção é a carga aqui de 0,5. É uma força que está para baixo. Quando eu giro aqui em direção à barra CD, a distância é de 3 metros e o momento vai dar entrando na barra, porque eu estou olhando pela direita. Então, menos 0,5 vezes 3, menos 1,5. Nossa torção aqui nessa barra, ela é negativa. Bem ruim de escrever aqui na borda, por conta que é o final da mesa e aí a mão não tem apoio. Fica bem ruim mesmo, desliza bastante. Então, aqui 0,5 vezes 3 menos 1,5. Na barra BC, vamos olhar aqui. Vou olhar pela esquerda, tá? Olhando pela esquerda, eu tenho essa carga aqui de 0,5. Então, 0,5 abraçando aqui a carga, né? A barra vai dar uma torção positiva de 0,5 vezes 3, de 1,5 também. Então, nós temos aqui a torção positiva de 1,5. Caso a gente queira olhar pela direita, nós vamos ter a carga de menos 0,5 no ponto E, gerando um aumento positivo olhando pela esquerda, 0,5 vezes 3. Olhando pela direita, ok? Então, nós temos aí 1,5 positivo e 1,5 negativo entrando na barra, torção saindo e causa entrando, ok? Olhando pela direita, mais 0,5 vezes 3, tá? Que é a 0,5 do ponto E. Ok, conferi. Entrei aqui num loop infinito, mas deu certo. Então, esses são os nossos diagramas aqui que nós vamos ter que utilizar para aplicar o princípio do trabalho virtual. Então, eu vou continuar aqui, né? E vamos aplicar, então, o nosso PTV.
aplicando o princípio do trabalho virtual, nós sabemos que para grelhas, 1 vezes o deslocamento em B vai ser igual ao somatório em todas as barras da integral do produto dos momentos fletores dividido pelo módulo de rigidez à flexão, mais o produto dos momentos torsores dividido pelo módulo de rigidez à torção. Então, essas integrais nós vamos fazer utilizando a tabela que nós já conhecemos e já trabalhamos, né? Então, vamos aqui para o deslocamento em B, vai ser igual. Vou primeiro fazer todo mundo que está submetido à flexão, né? Todas as barras submetidas à flexão, depois todo mundo submetido à torção, ok? Então, o somatório aqui, deslocamento em B, perdão, vai ser 1 sobre I, que multiplica. Então, na flexão, nós temos aqui, ó, na barra AB, nós temos um triângulo positivo de 1,5 vezes um triângulo positivo de 108. Eu estou aqui adotando a ordem virtual real, tá? Não tem problema nenhum. Então, nós temos isso aqui. O comprimento dessa barra aqui é de 3 metros. 3 metros, e isso aqui é a nossa barra AB. Na barra BC, aqui, só voltar aqui para vocês verem. Triângulo com triângulo. Barra BC agora, novamente, triângulo com triângulo, ok? Então, na barra BC, nós vamos ter um triângulo de 1,5 negativo, vezes um triângulo de 36 positivo. Percebam que eu coloquei, eu diferencio o sinal dos elementos dentro, tá? Eu não coloco um virado para cima e outro virado para baixo. O que me interessa é a linearidade, ok? Então, o comprimento da barra BC também é de 3 metros. Isso aqui é a nossa barra BC. Dando continuidade, o que é que nós temos na barra CD? Na barra CD, nós vamos ter 2 trechos aqui, ó. Eu tenho uma parábola negativa e tenho uma parábola positiva. E essa divisão acontece bem no centro da barra. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar o valor desse momento bem aqui, nesse trecho. Porque eu não posso fazer parábola negativa inteira com QL 2 sobre 8. Por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente tem uma carga pontual aplicada. Então, a carga pontual aplicada, ela vai gerar aqui uma mudança na linearidade do pontilhado. Do pontilhado, ok? O que é isso, Paulo? O que é que você quer dizer? Eu quero dizer que se essa carga de 48 não existisse, o nosso pontilhado, ele seria, perdi a caneta, ele seria traçado aqui do 108 e viria até esse ponto. Então, aqui sim a gente poderia fazer uma associação de figuras, mas isso não acontece. Nosso pontilhado, ele vem do 108 até o ponto de aplicação da carga de 48, que é o centro da barra. Então, nesse caso, eu não posso relacionar figuras com trechos de comprimentos diferentes. Sempre nós vamos fazer distâncias do mesmo trecho. Então, aqui, nesse pedacinho, eu vou chamar de C, vou chamar de ponto F, tá? Bem aqui no ponto F, nós temos que calcular o valor. Então, é a metade, né? A metade de 1,5 é 0,75. Então, esse valor aqui vale 0,75. Então, o que é que nós vamos associar? Nós vamos associar a parábola negativa com o trapézio e, no outro trecho, a parábola positiva com o triângulo, beleza? Então, vamos primeiro aqui, parábola negativa de 108 com o trapézio de 1,5 mais parábola negativa de 108 vezes um trapézio de 1,5, 0,75. A declividade dele é a mesma da parábola. Então, aqui é 1,5, aqui é 0,75.
Aqui é 108, ficou meio estranho. O comprimento desse trecho é de 1,5 m e eu chamei esse trecho aqui de CF, ok? Que é esse pedacinho aqui, ó, do ponto C até o ponto F. E o trapézio aqui, ele é negativo. Mas, próximo trecho da barra CD é o trecho FD, que é uma parábola positiva vezes um triângulo negativo de 0,75. Então, parábola positiva vezes um triângulo negativo de 0,75. A parábola é de 4,5. O comprimento desse trecho também vai ser 1,5. E aqui é o nosso trecho FD. Para finalizar, nós temos aqui a barra DE, que é um triângulo positivo de 36 com um triângulo negativo de 1,5, comprimento de 3 metros, né? Mais triângulo positivo de 36 vezes triângulo negativo de 1,5. Aqui eu inverti a ordem, comecei com virtual real, depois fui para o real virtual, sem problemas. Aqui é o nosso trecho DE e ele tem um comprimento de 3 metros, ok? Então, toda essa galera aqui é a galera que está submetida ao esforço de flexão. Ainda falta os diagramas de momentos torsores. Então, mais eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. 1 sobre GJ, que multiplica. Aqui é mais simples. Nós temos retângulos com retângulos, né? Retângulo de 108 e 36 com retângulo de 1,5. Gostei disso aqui, não. Com retângulo de 1,5, com um retângulo de 1,5 positivo e negativo. Então, o comprimento das barras, das duas barras, são iguais, né? O mesmo comprimento. Não tem problema nenhum. Então, nós vamos ter aqui retângulo positivo de 108 vezes retângulo positivo de 1,5 mais retângulo positivo de 36 vezes retângulo negativo de 1,5. Vou nomear aqui as barras para não ficar diferente do que a gente vem fazendo. Então, a barra que tem aqui 108 é a barra BC, tem 3 metros, é a nossa barra BC. Aqui também tem 3 metros e é a nossa barra CD. Ok? Então, vamos calcular aqui quanto vai ser esse deslocamento com calma, tá? Vamos aqui. Então, nosso deslocamento em B vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica. Triângulo com triângulo de mesma linearidade é 1/3 do comprimento da barra vezes 45 vezes 108. 45 não, 1,5. Eu olhei e vi um 45. 1,5 vezes 108. Mais triângulo com triângulo também de mesma linearidade, então também é 1/3 de 3 metros vezes menos 15 vezes 36, sempre levando em consideração os sinais, ok? Parábola negativa com trapézio, o lado da parábola aqui é a barra CF. Então, aqui está o nosso ponto C, aqui o ponto F, aqui o ponto C, aqui o ponto F. Então, nós temos que procurar uma parábola negativa que, ao ser associada com o trapézio, a gente tem o maior lado do trapézio com o lado da parábola. Vamos ver se isso existe. Então, achei a parábola negativa bem aqui e achei o trapézio aqui, ó. Então, nós temos sim, né, o trapézio com a parábola negativa, ó. Aqui é o nosso ponto C, aqui é o ponto F, tá? Só o contrário, tá? Nosso ponto C é o do lado, aqui é o nosso ponto C e aqui o nosso ponto F. Então, vai ser 1 sobre 12 vezes o comprimento mais 1 sobre 12 vezes o comprimento do trecho, que é 1,5, vezes a altura da parábola, que é menos 108, tá? Abre parênteses, o menor lado mais 3 vezes o maior lado. Então, vezes
o menor lado do trapézio, que é menos 0,75, mais 3 vezes o maior lado, que eu já vou colocar menos por conta do sinal, para evitar de colocar mais um parênteses, tá? Então, isso aí é triângulo mais parábola negativa vezes trapézio. Mas, parábola vezes triângulo também é um terço. Parábola vezes triângulo, um terço. Então, um terço, comprimento da barra, 1,5 vezes 4,5 vezes menos 0,75. Triângulo com triângulo, mais um terço de 36 menos 1,5 vezes 3, que é o comprimento da barra. Isso aqui, eu vou dar uma coxadinha, só para poder caber o mais ali, tá? Então, mais um terço de 3 vezes 36 vezes menos 1,5. Mais, vamos desenvolver agora o GJ. Vamos fazendo aqui por partes. 1 sobre GJ igual. Retângulo com retângulo, porque multiplica, né? Retângulo com retângulo não tem soma, não tem coeficiente, então é sempre o comprimento, vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o comprimento, vezes 36, vezes menos 1,5. Então, para a gente finalizar, basta fazer aqui essa conta, tá? Deslocamento em B, então, vai ser igual. Fazendo aqui essa continha, vou fazer com calma, 1,5 vezes 108. Aqui eu vou colocar valor por valor, tá? Colocar de outra cor. Aqui dá 1,62. 1,5 vezes 36 menos 54. 0,75 mais 3 vezes 1,5 vezes 108 vezes 1,5 dividido por 12. Aqui nós temos 70,875. Próximo aqui, 1,5 vezes 4,5 vezes 0,75 dividido por 3. Nós vamos ter aqui menos 1,6875. E 36 vezes 1,5, nós vamos ter menos 54. No GJ, 3 vezes 108 vezes 1,5, 486. E 3 vezes 36 vezes 1,5, menos 162. Então, trazendo aqui a soma, nós vamos ter 162 menos 54 mais 70,875 menos 1,6875 menos 54. Então, nós vamos ter em fração 1.971 sobre 16 é I. Só coloquei em fração para não ficar quebrado. 486 menos 162 mais 324 dividido por GJ. Onde a gente sabe que o EI e o GJ nós já calculamos na questão anterior. Então, o EI vale 8.437,5 kNm², e o nosso GJ vale 3.516,75 kNm². Sendo assim, então, nosso deslocamento no ponto B vai ser 1.971 dividido por 16, dividido por 8.437,5, mais 324 dividido por 3.516,75. Nós temos aqui um deslocamento de 0,107 metros. Ou seja, nosso deslocamento em B aqui vai ser de 107 milímetros, um deslocamento aí de quase 11 centímetros. Então, para vocês, fica a dica, né? Resolvam e calculem o deslocamento no ponto D,
E se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, ok? Aqui nós temos a tabela e